No dia 27 de agosto de 1962, foi aprovada a Lei nº 4.119, que regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil. Desde então, para atuar profissionalmente nesta área, qualquer pessoa interessada precisa obter um diploma e fazer uma formação de nível superior em alguma instituição credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação, seguindo os ditames da lei. Entretanto, com a Lei nº 4.119, prestes a completar 60 anos de aprovação, fica claro que muita coisa mudou desde a década de 1960 e os dias de hoje. Com estas mudanças, vieram uma série de transformações na formação dos profissionais em psicologia. Neste vídeo, discutiremos o período anterior à Lei 4.119, as primeiras propostas e anteprojetos de regulamentação da profissão no país e, em seguida, discutiremos o surgimento do que se convencionou chamar, a partir da década de 1960, de currículo mínimo. Para a gente começar a conversar sobre os primeiros currículos de psicologia, precisamos voltar e discutir como se organizavam os que praticavam e produziam psicologia no Brasil. Portanto, faremos um breve apanhado das entradas da psicologia na sociedade e, assim, compreenderemos melhor como essa psicologia era praticada antes de termos um curso superior regulamentado por lei. Uma das principais marcas da primeira metade do século XX para a psicologia no Brasil foi ter se concentrado em 3 grandes áreas de atuação: práticas de psicologia em contextos ligados à medicina, em especial com a psiquiatria, contextos educacionais, sendo amplamente utilizada por professores e como uma interface com a pedagogia, e, por fim, como ferramenta de seleção e orientação profissional, ligada às indústrias e ao trabalho. É principalmente nesses 3 contextos, medicina, educação e trabalho, que se pode dizer que havia práticas de psicologia no Brasil, em especial antes de 1962. Dessa forma, podemos dizer que muitos dos primeiros brasileiros que praticaram psicologia no século XX eram psiquiatras, professores e engenheiros, todos buscando, pensando e produzindo maneiras de aplicar o conhecimento psicológico na solução de questões da vida prática da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, também havia muita discussão de temas de psicologia entre filósofos e demais pensadores brasileiros. Por um lado, pelas raízes do processo de colonização portuguesa do território que formaria o Brasil, que trouxe uma filosofia tomista junto com a catequização. Por outro lado, nos séculos posteriores à colonização, houve a introdução de um ideário positivista, em especial na virada dos séculos XIX para o XX, que lentamente ganhou espaço e promoveu a ciência em detrimento da metafísica e teologia na filosofia. Assim, o início do século XX no Brasil é marcado por filósofos e demais pensadores discutindo ideias e conhecimentos psicológicos que marcavam o fim de uma discussão entre uma filosofia metafísica e a adoção de uma ciência experimental para a promoção do desenvolvimento do país. É nesse contexto que também surgem as principais defesas da aplicação da psicologia nas 3 áreas já mencionadas. Sendo a psicologia um conhecimento científico, ela seria crucial para a promoção de um novo brasileiro para uma nova nação. Temos então uma configuração do início do século XX como um período onde a psicologia científica já era amplamente discutida e, por conta disso, incentivada a ser aplicada. Logo, não é de se espantar que ela teve uma adoção tão grande por psiquiatras, educadores e industriais, já que ela representava uma promessa de progresso.
Inclusive, foi a partir de práticas de psicologia surgidas ou ampliadas nesses três campos que se começou a discutir a organização de uma profissão. Com a difusão cada vez maior dos saberes e práticas da psicologia, foi ficando cada vez mais evidente a necessidade da organização de um curso que assegurasse a formação desses profissionais tão importantes para o desenvolvimento do país. Paralelamente, podemos também observar uma inserção dessa psicologia em meios universitários. A partir da década de 1930, começam a surgir cadeiras de psicologia em universidades pelo país, sendo as primeiras conhecidas a de Psicologia Educacional na Universidade de São Paulo, em 1934, e as de Psicologia e Psicologia Educacional na Universidade do Brasil, em 1939. Esta inserção apenas intensificou a profusão de conhecimentos e práticas em psicologia, o que incorreria no acirramento das discussões sobre uma regulamentação da profissão. Algumas falas de catedráticos de psicologia da época, que podem ser encontradas em jornais de ampla circulação, ilustram o debate existente acerca da regulamentação da profissão. Como exemplo, podemos citar Lourenço Filho, catedrático de Psicologia da Educação, e Newton Campos, catedrático de Psicologia, ambos da Universidade do Brasil, que funcionou de 1937 a 1965 e que é antecessora direta da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Preocupações com certo charlatanismo feito em nome do campo e exemplos de atuações profissionais problemáticas se faziam presentes nessas discussões, retificando a necessidade de uma regulamentação da psicologia no Brasil. Anteriormente, em 1946, o Ministério da Educação instituiu, através de uma portaria, a possibilidade de realização de cursos de especialização em psicologia nas faculdades de filosofia. Portaria que, naquele mesmo ano, é modificada para incluir a expedição de diplomas de psicologia educacional. A existência dessa portaria, complementar à presença da psicologia nos currículos de medicina, é um indicativo para a gradual institucionalização da psicologia, embora ela não contasse com a regulação própria. Data de 1954, um dos primeiros esforços oficiais em prol de uma organização legal do campo. A Associação Brasileira de Psicotécnica, que congregava a maioria dos ditos psicologistas da época, envia, nesse ano, um anteprojeto ao Ministério da Educação que visava instituir a formação de psicólogo no país. O anteprojeto de 1954 resulta, 4 anos depois, no Projeto de Lei 3.825, enviado para a votação no Congresso Nacional pela Comissão de Ensino Superior do Ministério da Educação. Houve uma grande controvérsia nesse período a seu respeito. Existiam figuras, como Newton Campos, que acreditavam que ele era voltado demais para atender demandas do setor produtivo, e outras que viam a atuação clínica enquanto algo de exclusividade médica. A não consensualidade a respeito do projeto fez com que ele fosse preterido e substituído por outros 2, também não aprovados. Apenas em 1961, com a criação da Lei 4.024 de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, estabeleceu-se a necessidade de criação de currículos mínimos para todos os cursos de graduação, sendo finalmente formada a comissão que definiu a regulamentação da psicologia no Brasil. A comissão foi formada por 5 catedráticos, indicados pelo Conselho Federal de Educação, sendo eles Lourenço Filho e Newton Campos, da Universidade do Brasil, Carolina Martucelli Bori, da Universidade de São Paulo,
Padre Antônios Benco, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e Pedro Parafita Bessa, da Universidade de Minas Gerais. A famosa Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962, estabeleceu que os cursos de psicologia tivessem a duração de 4 anos para o bacharelado e licenciatura e 5 anos para a formação de psicólogos. A lei definia como objetivos gerais da prática psicológica o diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Dentre as 17 matérias previstas no currículo mínimo, eram obrigatórias fisiologia, estatística, psicologia geral e experimental, psicologia do desenvolvimento, psicologia da personalidade, psicologia social, psicopatologia geral, técnicas de exame profissional e aconselhamento psicológico e ética profissional. Para além das matérias citadas, mais 3 matérias opcionais escolhidas entre as seguintes: dinâmica de grupo e relações humanas, pedagogia terapêutica, psicologia escolar e problemas de aprendizagem, teorias e técnicas psicoterápicas, seleção e orientação profissional e psicologia da indústria. Ainda vale destacar que, para a obtenção do diploma de psicólogo, seria necessário um período de estágio supervisionado. O currículo mínimo foi ratificado por um parecer em 19 de dezembro de 1962, sendo vigente a partir de 1963. Embora ele seja importante para a compreensão do desenvolvimento do campo psicológico no país, ele já não é o atual modelo que embasa a formação de psicólogos no país, tema que será abordado na segunda parte desse vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo e seguir nossas redes sociais. Até breve!